Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui no canal. Esse canal que foi criado para falar sobre a saúde ocular, conteúdos, novidades, tudo que está em pauta, principalmente você que se preocupa e cuida dos seus olhinhos. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Vou falar um pouquinho aqui da minha formação e responder as perguntas, seguindo e escrevendo aqui nos comentários as maiores dúvidas. Para você que não me conhece, eu sou Jorge Haddad, o seu oftalmologista aqui no YouTube. Tenho 36 anos, me especializei em oftalmologia e eu vou contar um pouquinho sobre a minha carreira. Para quem não sabe, eu tive minha formação em medicina, são 6 anos estudando toda a parte médica. Depois disso, todo médico ele escolhe uma especialidade. Eu sempre me apaixonei pela oftalmologia. Eu gostava muito da pediatria e da oftalmologia. Então eu acabei caminhando para os 3 anos de residência em oftalmologia. Eu tive um mestre que eu gostava muito, que era o Dr. Ibrahim na época, e ele foi um grande estímulo para mim a correr atrás dos meus sonhos. E ele sempre foi um grande mestre, um grande pai e uma pessoa que sempre estendeu os braços e me mostrou a verdadeira oftalmologia, como ser um oftalmo de verdade. Essa oftalmologia que o Dr. Ibrahim me mostrou é uma parte humana, uma parte que sempre acolhe os pacientes e tenta entender o paciente, as doenças e a saúde ocular de uma forma diferenciada. Depois de terminar a minha residência em oftalmologia, eu fiz a minha subespecialização, ou seja, o meu fellowship em segmento anterior, que compreende as áreas de catarata, glaucoma e córnea. Córnea que é dividido no ceratocone e nos transplantes, como você que já segue meus vídeos já sabe disso. Eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos, na MUSC, que é Medical University of South Carolina, na Carolina do Sul. Nesse ano que eu fiquei como fellow pesquisador, fui desenvolvendo trabalhos e escrevendo vários artigos que hoje estão nas principais revistas de oftalmologia. Depois disso, sob a orientação do professor Dr. Renato Ambrosio Júnior, eu estou fazendo meu doutorado na Unifesp, na Paulista. A minha tese na Unifesp é propedêutica multimodal na avaliação cirúrgica da catarata. O que são esses palavreados? O que tudo isso significa? É a melhor abordagem e a melhor forma de você conduzir um paciente cirúrgico, principalmente o de catarata. Dessa forma, dentre um dos artigos que eu escrevi, principalmente na Revista Brasileira de Oftalmologia, foi a disfunção do cristalino. É um tema que vem sendo muito abordado nos Estados Unidos, que é o paciente que não só tem a catarata, mas o paciente que desde os 40 anos começa com os primeiros sinais da presbiopia, que é dificuldade para perto, e por fim evolui com a catarata. Se você não viu ainda nenhum dos meus vídeos, clica aqui no cardzinho que fala sobre a catarata e a presbiopia. Eu especifico sobre esses temas. Se você está me acompanhando, sabe que um dos vídeos que foram mais vistos foi aquele de plástico ocular, que eu estou junto com a minha irmã e nós fizemos um vídeo sobre blefaroplastia. Então, pelo que eu estou vendo, o pessoal aqui que me segue gosta de sangue. Eu recebo várias perguntas sobre onde eu estou atendendo. Atualmente eu estou em São Paulo e algumas vezes eu vou para São José do Rio Preto quando sou chamado para fazer transplante de córnea. Então hoje a minha irmã ela atende tanto no Rio de Janeiro quanto em São José do Rio Preto. E quando eu preciso de uma cirurgia plástica ou alguma coisa que exige um nível de complexidade maior, ela resolve esses casos para mim. Atualmente estou fazendo ceratocone, catarata e casos de glaucoma. Vamos então para as perguntinhas, vou usar minha colinha aqui e vou estar respondendo todas as perguntas que foram feitas no vídeo. Então a primeira pergunta do Edmar Monteiro. Doutor, tenho muita vontade de fazer essa cirurgia. Ele se refere à cirurgia da pálpebra, de plástico ocular. Está aqui então o cardzinho falando dela. Tem muito excesso de gordura na pele e na parte inferior e também na parte superior, mas tenho medo de ficar cega. Tem esse risco? Pode ficar despreocupada, não tem o perigo de ficar cega. A cirurgia da plástica ela só mexe na pálpebra. Então toda a correção é feita na pele e na gordura orbitária. Você não corre esse risco, pode ficar despreocupado. Pergunta do Rafa. Eu também morro de medo. Eu ouvi falar sobre hematoma retrobulbar. O hematoma retrobulbar realmente ele pode acontecer,
mas é um acúmulo de sangue que geralmente é pequeno. Então ele é reabsorvido de 3 a 5 dias. Vai depender muito da reação do organismo da pessoa e o tanto de compressa gelada que ela vai fazer no pós-operatório. Só tem um detalhe, Rafa, um adendo. Hematoma retrobulbar, isso é atrás do olho, talvez não seja o mesmo hematoma da cirurgia. O hematoma retrobulbar muitas vezes pode acontecer por traumas ou pelo bloqueio anestésico em determinadas cirurgias que não é feito na blefaro. Pode ficar tranquilo. Próximo, Sandro. Ótimo vídeo, tem uma bolsa acentuada embaixo do olho esquerdo. O tratamento é somente cirúrgico? Depende do nível da bolsa. Quando a bolsa é muito acentuada, é necessário que faça a remoção. Quando é uma leve descoloração, o preenchimento pode ser uma boa opção para você. Então, o ideal é que você passe numa consulta para ter uma boa avaliação. Respondendo perguntas agora sobre cirurgia refrativa. Se você não viu, temos um vídeo aqui falando só sobre esse tipo de cirurgia. Então, clica lá, dá uma olhadinha no vídeo e deixa seu comentário lá embaixo. Um pouco difícil falar sobre valor de cirurgia refrativa. Por quê? Vai depender do convênio, vai depender se vai ser particular, se for convênio, quanto é o seu grau, o convênio pode ou não pode cobrir, então são muitas variáveis. Por isso que é importante você passar em consulta para poder ter uma ideia do seu grau, quanto vai ser corrigido e que tipo de tratamento a laser vai ser usado para você. Agora vamos responder as perguntas de como deve ser uma consulta oftalmológica. Detalhe, esse foi o nosso segundo vídeo mais visto aqui do canal. Então clica aqui se você ainda não viu, que dá tempo de você dar uma checada. Então a pergunta da Ju é: quando vai fazer o processo de dilatar, quanto tempo leva para enxergar normalmente depois sem o efeito do colírio? Depende qual colírio o seu médico usou. Se ele usou um colírio para paralisar a musculatura, o famoso midriacil, que é o cicloplégico, ele paralisa a musculatura e o paciente volta a enxergar de 4 a 6 horas. Coloca um limite de 6 horas para ficar mais tranquilo. Depende se o médico te passou outro tipo de colírio para outro tipo de doença, que é o atropina. Esse leva até 7 dias para o olho voltar. Então depende qual colírio utilizou. Mas se for os colírios de diagnóstico, aquele que é usado no dia da consulta, vamos colocar aí de 4 a 6 horas. Vamos para uma outra pergunta do Joe. Troquei meus óculos, agora me sinto o olho esquerdo estranho, com um pouco de dor, reage estranho à luz, acho que veio errado. Pode ser. O que eu sempre falo quando se prescreve um óculos é que ele causa um conforto imediato, 90% dos casos. Então, na hora que você coloca o seu óculos, é para sentir um conforto instantâneo. Alguns casos de pacientes que têm um astigmatismo mais elevado ou quando eu tento compensar com balanço acomodativo, leva-se de 2 a 3 dias para se adaptar. Mas quando o paciente persiste mais de uma semana, grande chance da prescrição estar errada. Por isso que eu sempre falo para o paciente fazer o óculos e voltar imediatamente em consulta comigo, para conferir os óculos e conferir se o paciente está se adaptando ou não. Mais uma pergunta sobre óculos, só que agora da Hanna. Passei a usar o óculos multifocal, está difícil acostumar, sinto dor nos olhos, se tento ler sem eles, ainda vejo o chão fundo. Excelente pergunta sobre multifocal. Multifocal tem uma curva de aprendizado que o paciente leva aí de 5 dias até uma semana. Eu tenho pacientes que se adaptaram no primeiro segundo que colocou e tenho pacientes que demorou mais de uma semana. Vai depender muito da adaptação, da neuroadaptação e principalmente do tipo de óculos que o paciente usa. Por isso que eu sempre peço no primeiro multifocal armação com lentes grandes e o paciente ele vai se adaptando aos poucos. O problema do home office hoje, que o paciente fica horas no computador, o multifocal talvez não seja uma boa ideia. Lembra que o multifocal, a parte de baixo que a parte de perto. Então, muitas vezes o paciente ele tem que ficar procurando no computador qual que é a melhor distância focal para ele poder focar nas letrinhas. Por isso, pacientes que ficam horas no computador ou ficam de home office, eu sempre aconselho que tenha apenas um óculos para perto, separado para isso, que eu chamo do óculos do trabalho. Uma outra dica que eu dou para o paciente é, na hora de fazer a compra do óculos,
que grande parte do dinheiro seja investido nas lentes, e lentes asféricas, que elas vão aumentar o corredor óptico. As lentes são que vão causar maior conforto ao paciente, onde deve ser feito o maior investimento. Aqui no canal temos um outro vídeo sobre ceratocone, então se você não viu, clica aqui. Tem várias pessoas se identificando com sintomas, então é importante você dar uma checada aqui no conteúdo. Quem sabe você pode ser uma delas. Pergunta do Wanderson Machado, nosso inscrito publicamente, que curte, compartilha e está sempre acompanhando aí o nosso conteúdo. Um grande beijo, um grande abraço do tio Jorge. Fez uma pergunta há 3 meses. Por que quem tem astigmatismo sofre muita dor nos olhos? Não só dor, mas também fotofobia. Então o astigmata, o que é o astigmatismo? Lembra da córnea, onde eu falo sobre anatomia aqui? O astigmatismo é que num determinado meridiano, os dois mais comuns astigmatismos são a 90 graus e a 180. O paciente ele tem uma diferença na curvatura da córnea. E esse astigmatismo, quando o paciente não está corrigido, ele sente muita dor e muita fotofobia. O que é fotofobia? A luz incomoda bastante. Então, sem dúvida, o astigmatismo não corrigido causa muita dor. Tivemos outras perguntas nesse vídeo, principalmente falando sobre o tratamento do ceratocone, que é o crosslink. O crosslink, então, é um tratamento que é feito para o ceratocone e ele impede a progressão. A córnea, a curvatura da córnea não volta a ser como era antes, mas também ela não vai progredir. Temos uma pergunta do Maximiliano Vitor. Qual o incômodo durante a raspagem? Tenho muito nervoso quando alguém tenta encostar nos meus olhos. O tratamento e o ato cirúrgico na hora do crosslink é muito tranquilo. Então você vai ser anestesiado com um colírio tópico, com um aparelho chamado de bléfaro, será feito a abertura ocular, então você não vai ter esforço nenhum. E no momento, a raspagem, que é a desepitelização, ela é feita bem devagar e eu sempre brinco com o paciente. Você vai sentir uma cosquinha agora. O epitélio é removido, não vai sentir dor nenhuma. A riboflavina é aplicada no seu olho a cada 5 minutos, como se fosse um colírio, durante meia hora. E depois é feito o ultravioleta, que é o crosslink em si. Se você quiser saber sobre pós-operatório, clica aqui e dá uma olhadinha lá no vídeo que eu falo sobre tudo isso. Se você ficou até o fim do vídeo, não se esquece de inscrever, curtir, compartilhar. Estou deixando na descrição do vídeo o link para agendamento. E nos vemos no próximo domingo, às 8 horas, com mais um vídeo. Um grande beijo do tio Jorge.